Questão 16 é a questão de verdadeiro ou falso. Então a sentença é: se f tiver um máximo relativo em x igual a 1, então x igual a 1 será um ponto crítico da função f. Se f tem um máximo relativo, só existem dois tipos de máximo relativo. Então localmente, perto do ponto 1, a função ela deve ser parecida com um desses dois casos, né? Ou no primeiro caso, onde eu tenho uma curva suave, ou no segundo caso, onde eu tenho a cúspide, um bico, né, onde a função não é derivável. Então, no primeiro caso, a função é derivável e a reta tangente é horizontal, então a derivada aqui da função no ponto 1 é zero. E aqui a função não é derivável, então a derivada do ponto 1 não existe. Em qualquer dos casos, x igual a 1 é ponto crítico da função. Então, verdadeiro. De verdadeiro ou falso: se p de x for um polinômio tal que p' de x tem uma raiz simples, p' de x igual a zero, tem uma raiz, uma solução simples. X igual a 1 é raiz simples da equação p' de x igual a zero. Então ele está dizendo que a função p, o polinômio, terá um extremo relativo em x igual a 1. Bom, se p' de x igual a zero tem uma raiz simples em x igual a 1, é porque pelo teorema da multiplicidade de polinômios, né? Então em x igual a 1 eu tenho essa possibilidade, o p' cruza, né? Aqui está o seu gráfico de y igual a p' de x. Como é raiz simples, o 1 é raiz simples, então eu tenho um cruze no x igual a 1. Então a derivada não tangencia, né? Ela realmente cruza, então antes ela é negativa e depois positiva, ou antes ela é positiva e depois negativa. Então nesse caso, no primeiro caso, o diagrama do sinal da derivada no ponto x igual a 1, aqui seria menos mais, então a função decresce antes, cresce depois. Aqui eu tenho então um mínimo relativo nesse caso. Ou eu poderia ter a outra possibilidade aqui, neste caso aqui, é que a derivada é positiva antes e negativa depois, né? Então a função ela cresce antes e decresce depois, então eu tenho um máximo relativo. Em qualquer dos casos eu tenho então um extremo relativo, é o que ele está afirmando. Então, verdadeiro. Então, na questão 20 temos o gráfico da função f de x, que é dado, aí está ele, e ele pede então para fazer o gráfico da derivada e da segunda derivada. Então inicialmente vamos fazer o gráfico da primeira derivada, da f' de x, que tem a ver então com as retas tangentes em cada ponto x, com a inclinação dessas retas. E estamos vendo aqui que à medida que o x avança, essas retas tangentes, que começam praticamente verticais, elas tendem a se tornar aqui uma reta horizontal que tem inclinação zero. Então, inicialmente, a derivada vale lá números muito grandes, negativos, e ela cresce, cresce, até passar, quando x for 1, a reta tangente deve ser horizontal, então a derivada deve ser zero. Então ela continua crescendo, as retas tangentes agora positivas, com inclinação positiva, continuam crescendo. Eu estabeleci como sendo 2 esse ponto de inflexão, aqui onde ela atinge o crescimento máximo. A partir daí, a inclinação começa a decrescer até chegar a zero em x igual a 3. Então, a inclinação vai crescendo, crescendo, até
até chegar no máximo em x igual a 2, a partir daí ela começa a decrescer, chegando no valor zero em x igual a 3. A partir do x igual a 3, as inclinações passam a ser negativas e continuam decrescendo até chegar no um novo ponto de inflexão, onde ela atinge o máximo, e daí em diante as derivadas a inclinação começam a cada vez menos íngremes, mas sempre negativas, mas se aproximando do zero. Então a inclinação cresce, se aproximando do zero ao x tender a infinito. Então esse seria o gráfico da derivada da f. Agora devemos fazer o gráfico da segunda derivada, então, da f. Então devemos, a partir do conhecimento do que já temos. Então é só repetir o processo. Então agora nós temos o gráfico da f', então vamos obter o gráfico da f duas linhas a partir do gráfico da f'. Então começamos examinando as tangentes, né? Então as tangentes, noto que à medida que o x aumenta, as tangentes vão ficando cada vez, partem de valores muito altos, retas muito íngremes, até com inclinação muito grande, até chegar aqui no 2, onde a inclinação deve ser zero, e a inclinação passa a ser negativa, até chegar num ponto máximo, né? Então, vamos fazer o gráfico aqui. Então, inclinação com valores muito altos, e passa por zero no ponto x igual a 2. Ao chegar aqui no 4, ela volta a ser zero. Então, contorno aqui. A partir daqui, aí as inclinações passam a ser positivas até chegar no máximo, onde daí elas começam a decrescer e vão tender a zero. Então esse seria o gráfico da segunda derivada. Então nesse exercício 22 é fornecido o gráfico da derivada da função f, gráfico da f'. Está ele, o gráfico da f', e é pedido então para nós encontrarmos pontos críticos, classificá-los, né? Extremos relativos, máximos ou mínimos relativos, e pontos de inflexão. E por fim esboçar um gráfico, mesmo que seja rudimentar, da função f a partir da derivada fornecida. Então eu vou observar inicialmente que eu tenho dois pontos onde a derivada é zero, né? Esses são pontos críticos estacionários, o ponto x igual a 1 e o ponto x igual a 3, onde o gráfico da derivada cruza o eixo do x. Então a derivada em 1, né, é zero, né? A derivada em 3 também é zero. Então x igual a 1 e x igual a 3 são pontos críticos estacionários, no caso. Então vamos fazer o diagrama do sinal da derivada, sinal de f' de x. Aqui vou marcar o ponto x igual a 1 e no ponto x igual a 3. Eu observo aqui que a função antes do x igual a 1, a função ela é negativa, enquanto que depois do x igual a 1 ela passa a ser positiva, voltando a ser negativa depois do x igual a 3. Então o diagrama seria esse: sinal de menos antes do 1, sinal de mais depois, sinal de menos depois do x igual a 3. Então eu observo então que a função decresce aqui, depois ela cresce, então me indicando que aqui eu tenho um ponto de mínimo relativo, enquanto que antes aqui ela cresce e depois ela decresce. Então aqui eu tenho um ponto de máximo relativo, no ponto x igual a 3. Então esses são os extremos relativos. Agora vamos em busca de pontos de inflexão. Para isso vamos examinar então a derivada da derivada, a segunda derivada.
para isso. Então, a segunda derivada seriam as inclinações desse gráfico, né? Que é o gráfico da derivada. Então, as inclinações dessas retas tangentes, né, seriam então as segundas derivadas da função f nos pontos x, e essas inclinações elas são positivas até chegar no ponto x igual a 2, onde a inclinação passa a ser zero e a partir daí elas são negativas. Então, um diagrama do sinal da segunda derivada da função f seria assim: no ponto x igual, antes do ponto x igual a 2, inclinação sinal positivo, depois sinal negativo, então concavidade para cima antes de x igual a 2, concavidade para baixo depois de x igual a 2, e aqui em x igual a 2 um ponto de inflexão, a coordenada x do ponto de inflexão. Então, uma possibilidade para o gráfico de uma função f com essas propriedades seria algo mais ou menos assim. Aqui poderia então ser o meu ponto 1, aqui 2 e aqui ponto de máxima 3. Então aqui estaria o ponto de inflexão, ponto de máximo, ponto de mínimo. Uma das possibilidades, existem infinitas possibilidades para o gráfico dessa função. Então, no exercício 24, a partir do gráfico da derivada da função f, vamos obter informações sobre os pontos de extremos relativos da função f e pontos de inflexão. Então, eu noto primeiramente que eu tenho valores onde a derivada é zero, que são esses 3 pontos, né? São os pontos críticos. Então, primeiramente eu tenho pontos críticos, todos eles estacionários. São os x igual a menos 1, 1 e 5. Vamos classificá-los, então, usando o sinal da derivada. Vamos fazer um diagrama, onde eu vou apresentar aqui o sinal da derivada na vizinhança desses pontos. Eu noto então que aqui a derivada antes e depois do menos 1 ela é negativa, não existe troca de sinal em menos 1. Antes do 1 ela é negativa, depois do 1 ela passa a ser positiva. E antes do 5 ela é positiva, depois do 5 ela passa a ser negativa. Então, posso concluir que aqui a função decresce e depois ela decresce também, então esse ponto crítico não é nem máximo nem mínimo relativo. Enquanto que aqui a função decresce e depois ela cresce, então eu tenho um ponto de mínimo relativo em x igual a 1. Enquanto que antes do 5 ela cresce e depois do 5 ela decresce, então em x igual a 5 eu tenho um máximo relativo. Para achar os pontos de inflexão, então eu vou examinar as retas tangentes ao gráfico da f'. Isso então me dá a inclinação dessas retas tangentes, me dá então a segunda derivada. Eu noto que as retas tangentes aqui elas têm uma inclinação positiva até chegar no 1 de inclinação, menos 1 de inclinação é zero, depois ela passa a ter inclinação negativa, né? Inclinação negativa. Então, então ela segue tendo inclinação negativa até chegar no zero, onde a inclinação passa a ser positiva. Isso se repete até chegar lá no ponto 3, onde a inclinação é zero e a partir daí a inclinação é negativa. Então, diagrama do sinal da segunda derivada. Sinal da segunda derivada. Os pontos de interesse então são menos 1, 0 e 3, né? Menos 1, 0 e 3. Então, antes do menos 1, as
inclinações eram positivas e depois elas passam a ser negativas. Inclinação positiva e depois negativa. Isso me diz a concavidade para cima aqui, concavidade para baixo aqui, ponto de inflexão em x igual a menos 1. Concavidade para baixo, antes do x igual a 0, depois do x igual a 0 há uma troca de concavidade para cima, a mesma coisa, de fato, coisa semelhante acontece lá no x igual a 3, onde as inclinações antes eram positivas e depois passam a ser negativas. Então, tem pontos de inflexão, 3 pontos de inflexão, no x igual a menos 1, no x igual a 0 e no x igual a 3. Pontos de extremos relativos, 2. No x igual a 1 tem um ponto de mínimo e no x igual a 5 um ponto de máximo. Então, uma possibilidade para o gráfico dessa função que seria mais ou menos algo assim. Então aqui corresponderia o ponto o menos 1. Aqui eu teria o ponto de mínimo, que é o x igual a 1. E aqui o ponto de máximo, x igual a 5. Aqui o ponto de inflexão, 0, 1, menos 1 e ponto de inflexão 3. Então, poderia ser um gráfico assim. Uma possibilidade, né, para o gráfico da função f de x. O exercício 26, então temos que usar a derivada fornecida para encontrar pontos de máximo e mínimo relativos. Então, temos que supor que a função seja contínua em toda parte. Aqui então está a derivada, f' de x é dada 4x3 menos 9x, são polinômio, existe em toda parte, então os únicos pontos críticos serão os pontos críticos estacionários, se existirem. Então são as raízes da equação f' de x igual a 0, então 4x3 menos 9x igual a 0. Então vamos fatorar aqui o x, ficando dentro do parênteses 4x2 menos 9. Eu ainda posso fatorar essa expressão dentro do parênteses como 2x menos 3 vezes 2x mais 3. Então tenho um produto de 3 fatores igual a 0. Então tenho 3 possibilidades, uma é x igual a 0, a outra é 2x menos 3 igual a 0, que me dá x igual a 3 meios, e a outra é 2x mais 3 igual a 0, que me dá x igual a menos 3 meios. Então esses são os pontos críticos, x igual a 0, mais ou menos 3 meios. Então vamos analisar aqui o sinal da derivada. A derivada já está fatorada num produto de 3 fatores, x, 2x menos 3, 2x mais 3. O produto, então, desses 3 fatores é a derivada. Primeiro fator, x, ele troca de sinal no zero. No zero ele é zero. Para x positivo, ele é sempre positivo. Para x negativo, negativo. O segundo fator é zero no ponto 2 terços, perdão, 3 meios. Para x maior que 3 meios, a expressão 2x menos 3 é obviamente positiva. Para x menor que 3 meios, ela é negativa. E a última expressão aqui, 2x mais 3, ela troca de sinal no ponto menos 3 meios. Antes disso ela é negativa, depois disso ela é positiva. Então, produto dos sinais.
pontos críticos, menos 3 meios, 0, 3 meios. Então, regra de multiplicação dos sinais, menos vezes menos dá menos, menos vezes mais dá mais vezes mais dá menos, e para x maior que 3 meios, mais vezes mais dá mais. Então, a primeira derivada, ela decresce, ela é negativa, depois ela é positiva, então aqui eu tenho um ponto de mínimo relativo, no zero eu tenho um ponto de máximo relativo, e no 3 meios eu tenho um ponto de mínimo relativo. Em 28, a derivada é dada por essa expressão x2 menos 7 sobre a raiz cúbica de x quadrado mais 4. Então, observe primeiramente que esse numerador aqui jamais é zero, que é um quadrado. Dentro da raiz cúbica, eu tenho a expressão x2 mais 4, que nunca é zero. Então, não existe possibilidade de zerar o denominador. Então, derivada existe para todo x. A única possibilidade, então, de pontos críticos são os pontos críticos estacionários. Então, são as raízes dessa equação aqui. F' de x igual a zero, soluções de x2 menos 7 igual a zero. Facilmente posso fatorar isso aqui como x menos raiz de 7 vezes x mais raiz de 7, né? Então, aqui me dá duas raízes, dois pontos críticos, x igual a raiz de 7, x igual a menos a raiz de 7. Então, aqui estão os dois fatores. Vamos fazer o diagrama dos sinais, sinal da derivada. O produto desses dois fatores é a derivada da função f. O primeiro fator ele troca de sinal em raiz de 7, o segundo em menos raiz de 7. Então, aqui são os pontos críticos que estão marcados no meu diagrama. O primeiro fator, quando x for maior que raiz de 7, ele é positivo, caso contrário, negativo. Já o segundo fator é positivo para x maior que raiz de menos 7, negativo, caso contrário. Então, fazendo o produto dos sinais ali, mais, menos, mais. Então, a função cresce aqui, decresce aqui. Ponto de máximo local em x igual a menos raiz de 7, decresce antes do raiz de 7, cresce depois, então ponto de mínimo relativo em x igual a raiz de 7. No exercício 30 temos a derivada dada pela expressão x na quarta vezes e na x menos 3, então expressão que existe para todo x. Então, os únicos pontos críticos serão pontos críticos do tipo estacionários. Então, vamos igualar a derivada a zero, né, e resolver essa equação. Aqui nós temos duas possibilidades, x na quarta igual a zero ou e na x menos 3 igual a zero. A primeira possibilidade, então, x igual a zero, isso é um ponto crítico estacionário, e o outro ponto crítico estacionário vai vir da solução dessa equação exponencial aqui, e na x igual a 3, logo x é o logaritmo natural de 3. Então vamos examinar o sinal da derivada. A derivada tem dois fatores, um é sempre positivo, o outro pode trocar de sinal. O produto, então, é a derivada da f. Então, esse primeiro fator aqui ele é zero quando x igual a zero, e ele é sempre positivo, né? Se x não for zero, x na quarta sempre é positivo. Enquanto que e na x menos 3 ele pode trocar de sinal, ele é zero justamente no ponto crítico aqui, né? No ponto crítico logaritmo de 3. Agora, a função exponencial, né? É assim, o gráfico dela. E quando ela é 3, corresponde ao valor x logaritmo
de 3. Então eu gostaria que a função exponencial fosse maior, o e na x fosse maior do que 3, então essa parte aqui, o que corresponde então a esses valores de x. Valores de x maiores que o logaritmo de 3. Então, se o x for maior que o logaritmo de 3, a expressão e na x menos 3 é positiva. Caso contrário, ela é negativa. Né? Se o e na x seria menor do que o 3. Então, agora vamos fazer o nosso produto dos sinais. Né? Aqui, então, temos menos e mais. Então, eu tenho uma troca de sinal aqui. Aqui eu não tenho troca, a função decrescente, né? No x igual a 0, no x igual a logaritmo de 3, então eu tenho uma troca de sinal, esse ponto crítico, então é um ponto crítico de mínimo relativo em logaritmo de 3, e no x igual a 0 não é nem máximo nem mínimo. No exercício 32, então, temos a derivada da f dada por essa expressão e na 2x menos 5 e na x mais 6. Então, a derivada existe para todo x. Os únicos pontos críticos serão pontos críticos do tipo f' de x igual a 0. Então, pontos críticos estacionários. Então, precisamos resolver esta equação aqui. Achar as raízes. Aqui nós vamos colocar e na 2x no seguinte formato. Fica e na x ao quadrado menos 5 e na x mais 6 mais 0. Se eu chamasse de o e na x de y, então essa equação seria y ao quadrado menos 5y mais 6 igual a 0. Essa eu consigo fatorar facilmente, né, ou resolver por Bhaskara, que as raízes são 2 e 3. Né? Então, isso é y menos 2 vezes y menos 3. Mas o y é e na x, então, voltando para a variável do problema, então, e na x menos 2 vezes e na x menos 3. Então, eu consegui fatorar a minha derivada como produto de dois fatores irredutíveis. Isso aqui eu tenho duas soluções, né? E na x igual a 2 e E na x igual a 3. Isso me dá, então, x igual a logaritmo de 2 e x igual ao logaritmo de 3. Então, são os dois pontos críticos estacionários. Para examinar se eles são pontos críticos relativos a extremos relativos, né, máximos ou mínimos, vamos examinar, então, o sinal da derivada. A derivada ela é fatorada, né, como por esse produto aqui. Então, f' de x é o produto desses dois termos. Esse termo é 0 no termo logaritmo de 2 e o outro é 0 no logaritmo de 3. Agora, os sinais aqui da derivada são positivo, né, se x é maior que o logaritmo de 2, então e na x menos 2 é maior que 0. Né? E na x fica maior que 2. Caso contrário, é negativo. De forma semelhante, de forma semelhante acontece para o logaritmo de 3. Né? Então, para x maior que o logaritmo de 3, a expressão, o fator é positivo, caso contrário, é negativo. Então, agora multiplicando os sinais, nós temos aí o sinal da derivada. Então, mais nessa região aqui é menos, mais vezes menos, e aqui mais vezes mais. Então, a função cresce, depois decresce, e depois cresce novamente. Então, eu tenho ponto de máximo relativo em logaritmo de 2 e um ponto de mínimo relativo em logaritmo de 3. No exercício 34, vamos encontrar os extremos relativos usando os testes da primeira derivada e também da segunda derivada. Então,
usando o teste da primeira derivada. Então, a primeira derivada, vamos calcular então a f' de x, que é 4x3 menos 12 vezes 3, 36x². Já vamos colocar em evidência o maior fator comum, que é 4x2, então fica dentro do parênteses x menos 9. Então, pontos críticos. Os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários, né? Já que a derivada é um polinômio, existe para todo x real. Então vamos igualar a derivada igual a zero. Resolver a equação para o x. Aqui encontramos então dois pontos críticos, né? X igual a zero e x igual a 9. Para determinar o sinal da derivada, então vamos colocar as expressões 4x2, x menos 9. O produto, então, é o sinal da derivada. A primeira expressão é zero quando x for zero, caso contrário, ela é sempre positiva, porque ela é um quadrado vezes uma constante positiva. A segunda expressão é zero quando x for 9, né, o outro ponto crítico. Se x for maior que 9, é negativo. Então, a derivada aqui tem dois pontos críticos, 0 e 9. Sinal antes do zero é mais vezes menos, é menos. Sinal depois do zero é mais vezes menos, continua dando menos. E sinal depois do 9 é positivo, mais vezes mais. Então, a função decresce, depois ela continua decrescendo. Então, o x igual a zero não é nem máximo nem mínimo, enquanto que no x igual a 9 há uma troca de sinal de menos para mais no sinal da derivada, o que me indica que eu tenho aqui um máximo relativo em x igual a 9. Agora vamos usar então o teste da segunda derivada. Então eu tenho dois pontos críticos, né? X igual a 0 e x igual a 9. Para o teste da segunda derivada, então eu preciso calcular a segunda derivada, a derivada dessa expressão. Então é a derivada de 4x3 menos 36x2. Então essa é a derivada segunda da função f. Então a derivada de 4x3 é 12x² menos a derivada de 36x2, 36 vezes 2, 72x, que eu já vou colocar aqui em evidência o maior fator comum, que é 12x, então ficando dentro do parênteses x menos 6. Então vamos examinar o ponto crítico x igual a zero, calculando a segunda derivada no ponto zero. Isso vai me dar o valor zero, né? Então, teste inconclusivo aqui. O teste da segunda derivada é inconclusivo para o ponto crítico x igual a zero. Para o ponto crítico x igual a 9, né? Vamos calcular a segunda derivada em x igual a 9. Então, isso me dá 12 vezes 9 vezes 9 menos 6, o valor pouco importa, porque eu vejo que todos os termos são positivos, o que importa é o sinal. Se a segunda derivada é positiva num ponto crítico estacionário, com cavidade para cima, que na vizinhança do ponto x igual a 9, o que me indica que eu tenho um ponto de mínimo relativo em x igual a 9, de acordo com o teste da segunda derivada, confirmando o que já havíamos obtido no teste da primeira derivada, que eu tenho que corrigir, né? Que não é o teste da primeira derivada, que não tem o máximo, né? Tem sim um mínimo, é óbvio, né? Aqui eu tenho um mínimo relativo, porque a função cresce antes e decresce antes e cresce depois, né?
Então tem esse formato, cresce, decresce e depois cresce. Então aqui eu tenho o mínimo, o que foi confirmado com o teste da segunda derivada. Então no exercício 36, vamos encontrar os termos relativos usando os testes da primeira e da segunda derivada. A função, então, f de x igual a x menos 3 vezes n de x, então usando a primeira derivada. Vamos derivar a função, então, produto, vamos usar a regra do produto, primeira função vezes a derivada da segunda, derivada de nx é a própria nx, mais a segunda função que é nx vezes a derivada da primeira função, a derivada de x menos 3 é 1. Então a derivada, já vou colocar aqui o nx em evidência, x menos 3 mais 1, então f' de x é nx vezes x menos 2. Então, pontos críticos, a única possibilidade é para pontos críticos estacionários, onde a derivada é zero, então tem que resolver essa equação aqui, nx vezes x menos 2 igual a zero. Tenho duas possibilidades, uma é nx igual a zero, a outra é x menos 2 igual a zero. Essa aqui, obviamente, me dá x igual a 2, então x igual a 2 já é um ponto crítico. Enquanto que essa aqui não me resulta em nada, né? nx igual a zero não tem solução, né? Porque uma exponencial nunca é zero. Uma exponencial, função exponencial é sempre positiva para todo x. Então, o único ponto crítico que nós temos é x igual a 2. Vamos examinar aqui o sinal da derivada e observo que a derivada ela é nx vezes, vamos escrever aqui, nx vezes x menos 2. Essa expressão aqui ela é sempre positiva, então não vai afetar o sinal da derivada. Então, o sinal de f' de x é a mesma coisa que o sinal da expressão x menos 2. É a única coisa que eu tenho que ver, que estudar, né? É o sinal da expressão x menos 2. Esse vai ser o sinal da derivada. Essa expressão é zero, quando x é igual a 2, e ela é negativa se x é menor que 2 e positiva se x é maior que 2. Então a função decresce antes de 2, cresce depois de 2, então eu tenho aqui um mínimo relativo em x igual a 2 no meu único ponto crítico. Vamos agora usar então a segunda derivada para confirmar o que já sabemos. Segunda derivada, então, vamos calcular as f duas linhas de x, então, que é a derivada da primeira derivada. Então, a primeira derivada está aqui, né? nx vezes x menos 2, então nx vezes x menos 2, então vamos calcular a derivada disto. A segunda derivada, então, da f fica a primeira função, nx vezes a derivada da segunda função, que a derivada de x menos 2 é 1, mais a segunda função, que é x menos 2, vezes a derivada da primeira função, que é a própria função nx. Então, colocando em evidência aqui nx, fica nx que multiplica 1 mais x menos 2, ou seja, nx vezes x menos 1. Nosso ponto crítico é o ponto crítico x igual a 2. Né? Então vamos examiná-lo aqui de acordo com o teste da segunda derivada. Vamos calcular a segunda derivada no ponto x igual a 2. Então fica f duas linhas de 2 igual a n a 2 vezes 2 menos 1. Então os dois termos são positivos. Né? Isso aqui é positivo. Então se a segunda derivada é positiva, a função localmente é côncava para cima, o que me indica que eu tenho um mínimo relativo em x igual a 2, como já sabíamos, né? Já havíamos confirmado isso, usando o teste da primeira derivada. Exercício 38, temos que usar qualquer método para encontrar os termos relativos da função f de x igual a x vezes x menos 4 elevado em terceira potência. Então vamos calcular a derivada dessa função pela regra do produto. Então eu tenho a primeira função vezes a derivada da segunda, que é 3 vezes x menos 4 na segunda, vezes a derivada de x menos 4, que é 1, não preciso colocar, então
mais a segunda função x menos 4 na terceira, vezes a derivada de x, que é 1. Então, f' de x é 3x, x menos 4 ao quadrado, mais x menos 4 na terceira. Já vamos colocar aqui x menos 4 ao quadrado em evidência, o maior fator comum, fica dentro do parênteses, então 3x mais x menos 4. Logo, dentro do parênteses eu vou ter a expressão 4x menos 4, que eu posso fatorar 4. Botar o 4 em evidência, então fica dentro do parênteses x menos 1. Então essa é a derivada. E igualando a derivada a zero, né? Ela existe, a derivada existe para todo x real, é um polinômio. Então, os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários. Igualando a derivada a zero, nós temos aqui duas possibilidades. Uma é x igual a 4, né? E a outra é x igual a 1. Então, tenho dois pontos críticos. Vamos examinar o sinal da derivada. Então, tenho dois fatores ali, né? 4x menos 4 quadrado, isso aqui, e o outro fator é x menos 1. O produto, né, é a derivada da função f. Então, o primeiro fator é zero quando x igual a 4. Caso contrário, ele é sempre positivo, já que é uma segunda potência, né, quadrado, vezes uma constante positiva, que é o 4. Já o segundo fator é positivo, ele é zero quando x igual a 1, no ponto crítico, e positivo se x for maior que 1. Caso contrário, ele é negativo. Então, eu tenho dois pontos críticos, um é o 1, o outro é o 4, né? Já sabemos disso, onde a derivada é zero. Pontos críticos estacionários. Sinais, então, antes do x igual a 1 temos mais vezes menos que dá menos, depois eu tenho mais vezes mais que dá mais, e depois mais vezes mais que dá mais. Então a função decresce, depois ela cresce no x, depois do x igual a 1, então tem um ponto de mínimo relativo, enquanto que no x igual a 4 não temos nem máximo nem mínimo. Então, no exercício 40, então, a função f de x é x2 vezes x mais 1 na terceira. Então, sua derivada pela regra do produto, primeira função vezes a derivada da segunda, que é 3x mais 1 ao quadrado, vezes a derivada de x mais 1, que é 1, mais x mais 1, segunda função, x mais 1 na terceira, que é a segunda função, vezes a derivada da segunda função, que é 2x. Então, f' de x fica 3x quadrado vezes x mais 1 ao quadrado mais 2x vezes x mais 1 ao cubo. Vamos colocar em evidência ali o maior fator comum, que é que é x vezes x mais 1 ao quadrado. Então, ficando dentro do parênteses, a expressão 3x mais 2 vezes x mais 1. Então, f' de x é x vezes x mais 1 ao quadrado vezes, fazendo a conta ali, então, dentro do parênteses, 5x mais 2. Então, pontos críticos estacionários são os únicos pontos críticos que eu vou ter, já que a derivada é um polinômio, né, existe para todo x real. Então, os únicos pontos críticos serão os pontos críticos estacionários, que eu obtenho igualando então a derivada a zero. Então, eu tenho três possibilidades. Uma é x igual a zero, a outra é x mais 1 igual a zero, que me dá x igual a menos 1, e a outra é 5x mais 2 igual a zero, que me dá x igual a menos 2 quintos. Então, eu tenho três pontos críticos. Vamos examinar o sinal da derivada na vizinhança de cada um deles. A derivada tem três fatores.
produto, então, desses três fatores é a derivada. Então, o primeiro fator é a x, que ele é zero quando x for zero, esse é o meu ponto crítico, x igual a zero. Se x for positivo, é positivo, se x é negativo, é negativo. O outro fator, x mais 1 ao quadrado, ele é zero quando o x for menos 1. Caso contrário, ele é sempre positivo, né, porque ele é um quadrado. E o último fator é o fator menos 2, é o fator 5x mais 2, né, que é zerado no valor menos 2 quintos. Se x for maior que 2 quintos, esse número é positivo. Se x for menor que 2 quintos, esse número é negativo. Então eu tenho agora na minha região, a reta real é dividida em 4 regiões, já que eu tenho 3 pontos críticos, né? Um é o menos 1, o outro é o menos 2 quintos e o outro é 0. Então vamos fazer o produto dos sinais ali em cada uma das regiões para x menor que 1. Então eu tenho menos vezes menos, que dá mais. Entre menos 1 e menos 2 quintos é menos vezes mais vezes menos, que também dá mais. Entre menos 2 quintos e 0 eu tenho menos vezes mais, que dá menos. E para x maior que 0, mais vezes mais, que dá mais. Então, sinais da derivada indicam crescimento antes e depois do x igual a menos 1. Então, x igual a menos 1 não é um ponto crítico de extremo, não é nem máximo nem mínimo, enquanto que o ponto crítico x igual a menos 2 quintos, ele corresponde a um máximo local, um máximo relativo, já que a função cresce antes e decresce depois dele. Já o ponto crítico x igual a 0 é um ponto crítico de mínimo relativo, porque a função decresce antes e cresce depois dele.